É uma noite de tormenta, e em um hotel, um jovem par está deitado na cama de mãos unidas, enquanto consome uma nova substância ilegal chamada Synchronic. Enquanto aguardam os efeitos surgirem, o homem sai do quarto e pega o elevador. Em segundos, ambos começam a visualizar coisas na cama. A mulher vê arbustos e plantas surgirem no quarto, antes das paredes sumirem, e um homem tribal também aparece. Agora ela se encontra no meio de uma floresta densa e vê uma serpente se aproximando, o que a faz gritar. No elevador, o homem vê as paredes se dissolverem e um deserto aparecer à sua frente. Quando o chão do elevador desaparece, ele se vê despencando na areia. Enquanto isso, nos subúrbios, os melhores amigos Steve e Dennis trabalham como socorristas de emergência. Eles respondem a um chamado sobre uma overdose e chegam a uma casa onde encontram duas pessoas no chão e uma vizinha que diz ter ouvido sons estranhos e alguém falando em francês. Dennis atende um homem sangrando que ainda está vivo, descobrindo um ferimento de saída nas costas. Steve cuida da vítima da overdose e, acidentalmente, se perfura com uma seringa antes de injetar o medicamento na garota, fazendo-a despertar. A polícia chega logo em seguida e encontra uma embalagem de Synchronic, concluindo que é resultado de viciados se agredindo. Ao saírem, Steve nota uma moeda de cobre no chão e a recolhe. Enquanto transportam o homem ferido para a ambulância, os policiais encontram uma espada ensanguentada cravada na parede. Algum tempo depois, Steve e Dennis fazem uma pausa, durante a qual Steve joga golfe e inspeciona a moeda, notando a data de 1721. Preocupado com a picada da seringa, Steve realiza um teste de HIV e o médico sugere um check-up completo no dia seguinte. Steve vai ao piquenique da família do amigo para comemorar o aniversário da filha de Dennis. Steve vê Brianna, a filha mais velha de Dennis, sozinha e decide se aproximar. Brianna vê Steve como tio bacana e tenta contar a ele sobre o que está enfrentando, mas é interrompida por uma ligação no celular de Steve. À noite, no trabalho, Dennis e Steve atendem uma emergência onde alguém foi carbonizado até a morte. Os oficiais informam que não sabem como a vítima faleceu, pois não há sinais de fogo por perto, mas encontram uma embalagem vazia de Synchronic e uma maçaneta deformada fora de lugar. Mais tarde, Steve faz uma tomografia cerebral e descobre que tem um tumor, o que o deixa perturbado. Em seguida, Dennis e Steve atendem o casal no hotel. A mulher tem uma picada de serpente no joelho e está em estado de choque, apenas sussurrando o nome do namorado. Eles encontram outro pacote de Synchronic no local e o agente de controle de animais informa que procuraram a cobra sem êxito. Ele também menciona que reconhece a picada de uma espécie de serpente que não é vista na área há décadas. Então, Steve acha uma sacola da loja onde a vítima comprou o Synchronic. Nesse momento, o zelador do hotel relata que ouviu um estrondo vindo do poço do elevador. Dennis vai investigar e, ao abrir as portas do elevador, encontra o namorado da mulher no fundo do poço, morto, mas com um sorriso no rosto. A caminho do hospital, Dennis percebe que Steve está tomando medicamentos com mais frequência. Steve se reúne com o médico, que revela que o tumor é maligno e afeta a glândula pineal. Não há dados exatos. Steve pode ter 6 semanas de vida ou várias décadas, dependendo de como ele reagir ao remédio e à terapia. Mais tarde, Steve cogita contar a Dennis as novidades, mas resolve não fazê-lo. Dennis joga basquete com Brianna, tentando se aproximar dela. Ele está preocupado por sentir que talvez tenha se distanciado um pouco como pai. Brianna diz que não está passando por nada grave, apenas está ansiosa por ainda não saber o que quer fazer da vida. À noite, Dennis encontra Steve no bar e lhe dá uma lâmpada de presente de aniversário. Dennis então desabafa sobre as incertezas a respeito do casamento, confessando que não tem certeza se quer ser um homem de família. Ele olha para o estilo de vida de Steve como solteiro e, às vezes, sente inveja. Dennis escolhe esse momento para finalmente confrontar Steve sobre todos os remédios que ele vem consumindo, temendo que Steve possa estar viciado, mas Steve não menciona o tumor, apenas diz que sabe se cuidar. No dia seguinte, a dupla chega a uma festa após outro chamado sobre uma overdose e encontra 2 adolescentes. Um deles está morto no chão e o outro balbuciando incoerências. Eles perguntam se há mais alguém e ele menciona que uma garota chamada Brianna estava com eles. Aterrorizado ao ouvir o nome de sua filha, Dennis liga para sua esposa e descobre que Brianna não está em casa, confirmando que é sua filha que está desaparecida.
Agora que um ente querido foi vítima do Synchronic, Steve decide visitar a loja que vende a droga e compra todos os pacotes restantes. Um homem nota isso e segue Steve até o carro, oferecendo uma grande soma de dinheiro pelo Synchronic. Steve o recusa e vai embora. Na casa de Dennis, ele e sua esposa estão em contato com as autoridades e imprimindo folhetos sobre Brianna. A esposa está arrasada, sentindo que nunca fazem o suficiente. Naquela noite, Steve está deitado na cama com seu cão, Hawking, quando ouve um ruído vindo da sala. Pegando um taco, ele vai investigar e, ao abrir o armário, encontra o homem da loja. Steve ameaça golpeá-lo, mas o homem admite que foi ele quem criou o Synchronic. Seu nome é Drought Kermani, e ele trabalha como químico, tentando recomprar o Synchronic distribuído por todo o país. Seu trabalho envolve em fabricar drogas sintéticas, modificando a estrutura molecular de remédios legais e transformando-os em algo que simula substâncias ilícitas. Synchronic deveria ser uma forma simples de recreação, mas acidentalmente resultou em algo que permite viajar no tempo. Aparentemente, Synchronic distorce o tecido do espaço-tempo, permitindo que as pessoas transitem por diferentes épocas. Como afeta a glândula pineal, adultos com a glândula desenvolvida só podem surgir como sombras ou espectros no passado. Já jovens com a glândula subdesenvolvida podem viajar completamente e até ficar presos em outra era. Kermani tem passado seu tempo rastreando todo o Synchronic para destruí-lo, e a loja era sua última parada. Cético, Steve afirma que jogou o Synchronic no vaso sanitário e manda Kermani embora. Acreditando que todo o Synchronic foi descartado, Kermani se retira, mas então é revelado que Steve não jogou o Synchronic fora, apenas os colocou no lixo. No dia seguinte, Steve está em sua sessão de quimioterapia e assim que termina sente imediatamente os efeitos colaterais e começa a vomitar sem aviso. Enquanto trabalha, Steve está exausto o tempo todo. De repente, Dennis recebe uma ligação do hospital informando que há um lote de morfina desaparecido. Ele desconfia imediatamente de Steve. Porque ainda não sabe sobre o tumor e notou as mudanças na saúde de Steve. Logo, recebem outra chamada sobre um homem com a perna fraturada e, quando chegam ao local, descobrem que a vítima fala um idioma diferente. Eles começam a tratar o homem e Dennis passa a dar ordens a Steve. Isso irrita Steve, que afirma saber como fazer seu trabalho, mas Dennis retruca, acusando de ter ido trabalhar após consumir morfina. Ao saírem, começam a discutir, trocando ofensas que logo viram socos, e o motorista da ambulância precisa separá-los. Steve vai embora, voltando para casa sozinho. Steve quase acredita que foi tudo um devaneio, até ver um corte no chão feito pela espada do conquistador. Curioso com tudo isso, ele decide filmar sua experiência com uma câmera, explicando que a droga Synchronic o leva para o passado por 7 minutos, e que ele acha que o mesmo aconteceu com Brianna. Ele toma outra dose e desaparece, surgindo em uma região congelada, e naturalmente começa a congelar. Naquele momento, ele avista uma figura vindo em sua direção, mas acaba desmaiando de frio. 7 minutos depois, Steve reaparece em sua sala, ainda tremendo. Ele percebe que a época para a qual ele viaja depende de onde está na sala, então tenta novamente no mesmo lugar. Desta vez, ele coloca um casaco e leva lenha na paisagem congelada. Ele consegue acender uma fogueira e vê a figura se aproximando com uma lança. Quando a pessoa chega perto, Steve reconhece que é um homem das cavernas. Ele toca a lança do homem das cavernas que a abaixa e Steve o convida a se sentar. Os dois ficam sentados um de frente para o outro até os 7 minutos passarem, e Steve retorna ao presente. Na manhã seguinte, Dennis e sua esposa enfrentam mais problemas no casamento devido ao desaparecimento de Brianna. Enquanto isso, Steve ouve no rádio que o Dr. Kermani cometeu suicídio. Mais tarde, Steve recorda que os paramédicos encontraram a moeda de cobre, a espada e a maçaneta nas casas que visitaram, o que significa que ele também deve poder levar objetos para o passado. Decidido a testar, ele toma outra dose de Synchronic e, ao desaparecer, abraça seu cachorro, Hawking. Ele consegue trazer Hawking de volta, mas eles acabam em uma época muito racista. Eles aparecem em uma casa onde um homem os expulsa. Então, Steve e Hawking fogem, mas todos na cidade os olham com desprezo. 7 minutos, e para o choque de Steve, ele não volta para o presente. Ele decide retornar à casa onde ele e Hawking apareceram, tomando outro Synchronic antes de entrar escondido.
Infelizmente, o homem os descobre e chama seus amigos que aparecem em trajes brancos, os infames. O caos se instala na sala e Steve é separado de Hawking. Enquanto Steve tenta agarrar a coleira de Hawking, os homens estão prestes a atirar nele. Mas de repente ele reaparece em sua sala, sem Hawking. Naquele momento, Steve ouve Hawking choramingando e corre para a janela, apenas para ver Hawking desaparecendo lentamente. Esse incidente leva Steve a duas conclusões. Se 7 minutos se passarem e você não estiver no local onde apareceu pela primeira vez, ficará preso no passado. Ele precisa agarrar o objeto que deseja corretamente, porque só trouxe de volta a coleira de Hawking. A pior parte é que ele não pode mais recuperar Hawking, pois não tem Synchronic suficiente. Depois, Steve decide ir para os dormitórios da universidade, onde Brianna desapareceu. Anteriormente, um dos adolescentes no incidente disse que Brianna foi vista sentada em um local antes de sumir, e Steve tenta viajar para esse local exato. Ele acaba no meio de uma floresta, onde vários homens realizam um ritual e o confundem com o espírito que invocaram. Eles imediatamente o cercam, e Steve começa a correr na direção de onde veio. Felizmente, ele consegue pegar uma cadeira de jardim e é transportado de volta ao presente sem problemas. Naquele momento, o adolescente que lhe contou sobre Brianna aparece e esclarece que Brianna havia se afastado. Ela não desapareceu daquele local específico. Algum tempo depois, Steve se encontra com Dennis em um bar e Dennis confessa que pode estar se divorciando. Ele se sente culpado por não cumprir a promessa feita à esposa no dia do casamento e explica que ela o amou incondicionalmente, mas ele não acha que retribuiu o amor. Ele diz que Brianna era a única que mantinha o casamento deles à tona, e agora que ela se foi, ele sente que nada os une. Steve então revela que trocaria sua vida de solteiro pela vida de casado estável de Dennis. Um piscar de olhos, o que surpreende Dennis. Então, Steve finalmente revela a verdade sobre seu tumor cerebral, o que deixa Dennis muito angustiado. Steve tenta acalmá-lo, dizendo que está fazendo quimioterapia, e os dois se reconciliam, levando Dennis a revelar que, na verdade, era o motorista da ambulância deles que estava furtando a morfina. Mais tarde, em um cemitério, Steve mostra a Dennis imagens de vídeo da evidência dos efeitos do Synchronic, o que deixa Dennis preocupado com Brianna estar presa no passado. Então, Dennis percebe que Brianna pode ter deixado uma mensagem para eles decifrarem no presente, o que faz Steve se lembrar da pequena pedra no parque onde se sentaram juntos. A dupla corre para a pedra e encontra apenas uma palavra: sempre. Este deve ser o local onde Brianna desapareceu. Então, com apenas 2 peças de Synchronic restantes, Steve decide voltar para buscá-la. Desta vez, Steve é transportado para a Guerra Civil Americana e há bombas e tiros ocorrendo ao seu redor. Steve imediatamente corre para um bunker e encontra um monte de soldados mortos enquanto continua chamando por Brianna. Ele não tem escolha a não ser rastejar por pilhas de corpos até que finalmente ouve Brian chamando de volta. Os dois finalmente se reencontram e Steve dá a Brianna seu último Synchronic, explicando que precisam chegar à pedra em 7 minutos ou então ficarão presos no passado para sempre. A dupla começa a correr em direção à pedra, mas Steve é baleado. Brianna tem que ajudá-lo a se mover, mas naquele momento, um soldado aleatório aparece e chama Steve de escravo, enquanto os mantém sob a mira de uma arma. Isso faz com que os 7 minutos de Steve acabem, o que significa que ele está preso neste período de tempo. No entanto, ele ainda pode salvar Brianna, então elabora um plano. Quando vê uma mina à frente do soldado, ele atrai o homem para que pise nela, mas infelizmente o soldado a ignora enquanto se prepara para atirar. De repente, Brianna desaparece e uma explosão massiva sacode Steve e o soldado, fazendo com que o homem perca o equilíbrio e pise na mina terrestre, que o explode em pedaços. Steven então se levanta e senta na pedra, enquanto no tempo presente, Brianna reaparece e se reúne com seu pai. Então eles veem Steve aparecendo de forma espectral na pedra antes de desaparecer no nada, preso no passado. Assim que se cumprimentam, Steve percebe que nunca mais conseguirá voltar ao presente. Encerrando assim Synchronic, filme de ficção científica e aventura de 2019.